Olá, seja bem-vindo nessa série Os Animais e seus corpos multidimensional. Como eu estou, desde o início, trabalhando a tese que os animais existe mente, e que a mente dos animais, ele tem psiquismo. E esse psiquismo dos animais não é formado através do sistema nervoso e do cérebro, de um modo geral. A maioria coloca que o psiquismo é como se fosse secreção físico-química, secreção hormonal e no máximo elétrica, que hoje até admite, e que sai do cérebro dando informação dessa. E aí eu parto do raciocínio, que não é meu, que é de muita gente, que existe a mente e o corpo. E essa mente você pode ligar, onde lê a mente, você pode ligar inconsciente, você pode ligar com o pensamento do psiquismo. Do psiquismo dos animais pode ligar como princípio inteligente dos animais. Então, todos os seres viventes têm princípio inteligente. E esse princípio inteligente é que está fazendo a sua marcha evolutiva. Então, o que eu queria chamar a atenção é que existe psiquismo, e esse psiquismo dos animais não é produto da secreção cerebral, é esse produto de informações que já está armazenada lá no princípio inteligente. Normalmente é o contrário. O cérebro, na realidade, ele é um transmissor, como se fosse um transdutor, como se fosse uma televisão transmitindo a informação, que a informação não é dele. Ele, normalmente, ele transmite, é um centro de transmissão, mas normalmente a informação vem lá de cima do princípio inteligente, ou pode a informação ter vindo do meio ambiente e até chegar nele e ele está transmitindo. Mas, normalmente, toda a transmissão tem uma organização, e essa organização é que está por trás o princípio inteligente. A própria compreensão da fisiologia do animal, o comportamento do animal, a genética do animal, você precisa ter um elemento organizador, senão você não vai ter como organizar, como entender isso. E esse elemento organizador, eu estou chamando a atenção que está no psiquismo do animal, e esse elemento organizador é muito importante para o nosso entendimento. Então, quando eu falo do psiquismo do animal, dos corpos multidimensional, que eu já mostrei várias vezes fotografia, o psiquismo é como se tivesse compreendido essas três partes aqui: o inconsciente puro, o inconsciente passado e o inconsciente atual. Aí vai formar o psiquismo. Esse psiquismo é formado aí, e daí ele vai passar até o corpo. Existem canais, filtros que vai diminuindo essa frequência, porque aqui altamente, de alta frequência, ele tem que diminuir a frequência para virar praticamente matéria grosseira quando chega no corpo. Precisa ver isso. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que os animais têm psiquismo, e que o psiquismo dos animais deu origem à compreensão da psicologia animal. Existe o estudo da psicologia animal. E a psicologia, de um modo geral, significa o estudo da alma. Então, os animais têm alma, têm princípio inteligente. Esse princípio inteligente é que é a base do entendimento do psiquismo, é a base do entendimento da psicologia. O que eu acho, às vezes, interessante é que muitos psicólogos que estudam psicologia, ele sabe que psicologia significa o estudo da alma, ele nem acredita na alma. Acreditar na alma humana, você até tem bastante parâmetro, mas na alma animal já abre algumas discussões, principalmente aqueles ortodoxos, materialistas, reducionistas, não quer admitir. Mas, do jeito que o homem tem psiquismo, o animal tem psiquismo, a planta tem psiquismo, os seres mais primitivos têm psiquismo, porque o psiquismo faz
parte da origem evolutiva de todos os seres. Então, todos os seres nascem com essas possibilidades de inteligência, essa possibilidade de desenvolver esses vários caminhos. Então, o animal, nós já estudamos e vamos estudar mais, o animal tem ódio, tem sentimentos, tem alegrias, tem tristezas, tem vontade. O animal já tem princípio de livre-arbítrio. Ele ainda não tem o livre-arbítrio organizado como homem, mas já tem um poder de decisão, já tem vontades, já tem uma série de coisas, já tem inteligência. O animal tem inteligência e nós podemos discutir isso tudo. Então, a psicologia, ela normalmente trabalha, ela é dividida em 4 grandes ramos. Um dos ramos da psicologia é a psicologia comportamental, é o behaviorismo, que começou lá nos Estados Unidos, Watson, lá no ano 12, 15, 10, 12, 15, que estourou o James, o William, o Watson, muita gente que começou, milhares de cientistas, inclusive fazendo pesquisas de comportamento, de labirinto, de fazer pesquisas com os animais, fizeram muito estudo de comportamento dos animais aí nesse período, que é comportamento estudo experimental. Não tem as possibilidades que tem hoje, porque naquela época não tinha o conhecimento da genética que tinha hoje, não tinha as aparelhagens que dá para você, a medição de várias coisas que na época não podia. Depois teve o psiquismo estudado pela gestáltica. Logo seguido, ali na Alemanha, o CAFTA e um número grande de cientistas ali, estudando as formas, e deu origem à psicologia gestáltica. Teve a psicologia da psicanálise, do Freud, e depois os outros seguidores, Jung, Adler, que foi também abrindo um leque no mesmo período, porque começou aí ano 5 até o ano 15, foram aparecendo esses grandes mestres para estudar essa área do psiquismo. Tem uns já hoje que chama a psicologia que vai tendo outras divisões de psicologia. Mas eu estou dizendo, de um modo geral, essas 4 estão aí. O que eu estou querendo dizer é que esse princípio inteligente, quando esse princípio inteligente aqui se uniu com o princípio material, o princípio corpo mental, perispírito e corpo etérico, formou o perispírito que o Allan Kardec chama. E esse inconsciente passado, atual e inconsciente puro forma o princípio inteligente. É como se o princípio inteligente junta com o princípio material lá no início da formação do corpo mental, e aí ele começa a treinar a irritabilidade, as formas, depois ele vai treinando as sensações nas plantas, chega no animal, vai treinando os instintos, não precisa mais treinar sensações, nem irritabilidade, impulso que já está lá, e do animal já começa o arcabouço do que no homem vai desaguar o estudo da consciência, da ideia de Deus, da separação do bem e do mal, o bom uso do livre-arbítrio. Essa consciência vai crescer no homem, mas a gente vê desde o início esse psiquismo. Então, o psiquismo animal, ele existe, só que eu quero chamar a atenção que ele existe e não é secreção do cérebro nem do sistema nervoso, não é produto químico que vai formar isto, ele vem de dentro para fora. Agora, como o sujeito não estuda essa parte, ele não vai entender, inclusive, a compreensão, porque esse psiquismo é muito importante, que essas informações vai vindo aqui nessa direção. É nesse inconsciente passado que está aqui armazenado os vórtices energéticos. Esses vórtices energéticos é como se ele vai impulsionar quando as informações a informação mais das coisas ligadas com amor, com o bem, com a pureza, ele aproxima do inconsciente puro. Quando esses vórtices está mais ligado com ódio, com raiva, com agressividade, com uma série de coisas, fica mais próximo
aqui do inconsciente atual e vai trazer as informações para, às vezes, ser eliminada. Muitas informações do psiquismo, você pega, por exemplo, um canto de um passarinho. Eu acho que eu vou trazer, talvez da próxima vez eu traga, por exemplo, o tico-tico ou o pardal, para mostrar como é o canto deles. Às vezes, o canto de um tico-tico tem a parte que é da espécie, que ele basta escutar uma vez e grava aquilo. Ele escuta um pedaço da música nesse período de 10 a 50 dias. Quando tiver 150 dias, ela está amadurecida. Com 200 dias, ele canta ela normal, tendo escutado só um pedaço. É como se já tivesse informações armazenadas lá no inconsciente passado. Lá no seu perispírito também tem informações armazenadas nesse inconsciente passado, que nós só vamos entender essas informações de milhares de anos, às vezes, informações que a turma de comportamento chama de informação distal, muito distante, se trouxer a discussão do princípio inteligente para dizer que está armazenado. Porque tem gente que quer dizer que a informação está armazenada no gene. O gene, no DNA. O DNA é como se fosse um manual de instrução. O manual de instrução. O gene é que vai ler esse manual de instrução. Mas alguém tem que dizer para o gene que está na hora dele ler esse manual. O seu gene dizer está na hora de formar tal proteína, está na hora de juntar tal e tal aminoácido, está na hora de pegar as coisas e fabricar tal coisa. Está na hora de avisar os ribossomos que precisa trabalhar com isso. E isso daí são informações que vai adquirindo com o correr do tempo. Mas só o entendimento que está armazenado lá atrás é que você vai entender. Não é na genética. A genética, ela apenas vai ler a instrução. Porque esse gene ele pode nem ler. Ou pode hoje até fazer na engenharia genética coisa que vai obstruir essa leitura, dá para ser feito, que eles fazem hoje na engenharia genética, trabalhos desses. Mas essa informação está lá no princípio, no inconsciente passado, do psiquismo dele. Mas as informações desta vida, às vezes um tico-tico escuta outro bicho, outro pássaro, cantando, tipo um dialeto, e ele grava, porque aquela região que ele está vivendo interessa para ele. Aquele dialeto, quando ele cantar, é como se dissesse para os outros, olha, aqui tem dono, foge. O cara vai embora não sabendo que é um intruso, é alguém que está cantando, e aquele canto ele apenas gravou tipo um dialeto. Ele pegou nesta vida, não foi de vida passada, desta vida que ele pegou. Agora, ele faz isso, às vezes, também para atrair a fêmea, porque a fêmea é atraída pelo canto. Como ele está numa região que o dialeto é aquele que funciona, ele canta o dialeto para atrair a fêmea. A fêmea chega, depois é que vai perceber que não é, mas já foi tarde demais. Mas ele usa o canto. Essa informação atual, que não está armazenada lá no inconsciente passado, essa informação atual vai passar para o inconsciente atual e não o inconsciente passado, o inconsciente atual. Se ela for repetida, ela vai ficar gravada. Se não, vai ficar só gravada agora. Ele fica. É por isso que você ensina para uma criança. Você pegar a criança até 7 anos, ensinar 2, 3, 4 idiomas, ele grava fácil, porque esse consciente atual ele vem pronto, o cérebro vem pronto para armazenar essas informações atuais agora. Mas informações do passado estão armazenadas lá atrás, porque a atual armazena no cérebro, tem região para fazer isso. E depois, quando ele vai desencarnar, passa essa informação lá para o inconsciente, fica lá. A ideia de entendimento do consciente, do inconsciente, que é muito importante, que o Freud trouxe essa discussão, que serve. Então, os animais têm psiquismo, têm consciente, inconsciente, puro, passado e atual, e abre leque de entendimento. Nem toda informação está lá no cérebro. O cérebro tem informação. Que informação? A de passado lá distante. De passado lá distante,
da informação que quem vai dar é o princípio inteligente. Às vezes vai acordar no cérebro, no animal, quando precisa acordar, porque às vezes ele tem informação e não precisa acordar essa informação. Como é que o animal está fazendo do mesmo jeito coisas de milhares de anos, está informado, e essa informação que quer explicar só com a genética não tem condição de explicar causas muito distantes com compreensão de seleção natural, como Darwin tentou dizer. Não estou dizendo que Darwin está errado, está certo quando ele estudou o ambiente. O meio ambiente exerce influência, mas o meio ambiente não é a principal influência, como muitos querem dizer. Eu só queria chamar a atenção que existe o psiquismo nesse início, para a gente poder discutir o psiquismo dos animais de uma forma mais organizada, quando eu for enveredar nessa parte do comportamento de cada animal daqui para frente. Que Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso com essa série, O Princípio Inteligente, os animais e seus corpos multidimensional. Até o próximo encontro nosso.